aí, Edson, há espíritos que passam rituais para as pessoas realizarem. Como entender o nível espiritual desses espíritos? Olha, o espírito que passa um ritual, ele é um espírito problemático, né? É um espírito que ainda está no processo de evolução. O espírito que pede para fazer determinadas coisas, né? Determinados por exemplo, tem espíritos que pedem para fazer círculos, determinados tipos como é que eu poderia dizer, desenhos ou coisa que o valha, são espíritos que ainda necessitam desse tipo de situação, e eles estão mais materializados do que espiritualizados, no meu modo de ver. Eu não estou querendo criar aqui nenhum tipo de demérito para quem faz isso, tá bom, gente? É só para entender que nós não precisamos disso e o espírito também não precisa. Se ele está pedindo, é porque ele ainda está num nível espiritual onde ele se prende a essas coisas. Ele se prende ainda às necessidades humanas e não espirituais. Tá certo? Uma vez, Damião, eu tive a oportunidade de receber um grupo de pessoas, eram umas 3, que eles já estavam há 3 anos recebendo numa reunião mediúnica na casa deles, de um deles, é o espiritismo, né, lá original, né, sem estudo nenhum, eles estavam recebendo uma entidade lá que estava trazendo para eles uma série de informações. Certo. E aí, psicografia, inclusive, eles escreveram um livro que vieram me mostrar. E, inclusive, eles queriam entender por que nenhuma editora espírita estava querendo publicar o livro. Ele queria que fosse sincero com eles. Eu falei, tudo bem, então deixa o livro comigo, que eu vou... Era datilografado na época ainda, tá? Deixa comigo que eu vou ler e aí eu falo para vocês na semana que vem. Damião, olha, 3 anos de espíritos zombeteiros brincando com esse pessoal e eles, sem o devido estudo, sem usar a razão, não percebiam que estavam sendo ludibriados. Então eram espíritos que vinham e traziam, olha, que precisa ser feito um ponto assim, precisa ser feito um desenho tal, para que o espírito possa não sei o quê. Se você quer consultar um espírito superior, você tem que ter tal desenho naquele dia da reunião, e coisas desse tipo. Aí você fica pensando, eu falei para ele, desculpa, mas um espírito superior, ele não está afeto a esse tipo de necessidade. Não é um desenho que vai fazer ele se apresentar para você ou não. Tá certo? Infelizmente, isso é coisa do ser humano. E esses espíritos que estão falando com vocês aí estão brincando com vocês. Pronto, resposta sincera. Mas adivinha o que aconteceu? Não gostaram da resposta, tá certo? Mas a gente se sente tão bem, eles nos tratam. Lógico que vai se sentir bem. Eles fazem tudo tão bem feitinho. Lógico, ele vai fazer você se sentir bem porque ele não quer perder o canal que ele está tendo aí de brincar com vocês, poxa. Agora, a hora que você traz isso, eu vou até ampliar, né? Eu sei que a gente está falando de rituais, do espiritismo, mas é uma situação que você coloca, que exatamente também acontece em muitos centros espíritas, né? E aí eu devo deixar para o Edson responder, mas para você que está acompanhando possa entender até. Aí então tem todo o trabalho dentro do centro espírita e os dirigentes do centro têm aquela dúvida de, olha, nós precisamos tirar uma cadeira daqui e colocar na outra sala. Vamos perguntar à espiritualidade se podemos. Mas espera, Edson, a questão é se a responsabilidade é nossa, se o trabalho é nosso, por que essa aspas, dependência de tudo que vai fazer, esperar uma resposta da espiritualidade, se a responsabilidade é nossa, Edson? Então, essa questão, Damião, ela tem a ver com a questão de justamente assumir a responsabilidade. Porque se der errado, né? A espiritualidade que errou. E a espiritualidade não vai errar, né? Você joga lá para... Entendeu? Então, infelizmente, no movimento espírita, a gente tem muito disso ainda. Né? Tá mudando um pouco, tá? Eu tenho percebido que tá mudando. Isso aí, é importante a gente comentar dessa forma. Que bom que muda, né? Isso, está mudando. Mas ainda existem muitas casas que estão ainda afetas, né? Elas estão ainda presas a essa comunicação, essa necessidade de consultar, de receber de lá a orientação,
Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Nós aqui deveríamos estabelecer e buscar, na verdade, ó, quem é de vocês aí que está disposto a nos ajudar com isso aqui, né? E acho que você usou a palavra correta, né? Orientação. Porque a ação tem que ser nossa, eles só vão orientar. Isso. Se a gente for pegar os bons espíritos, eles apenas vão dizer, olha, tem que ser feito como? Tem que ser feito um trabalho em prol dos necessitados. Aconteceu nas casas de André Luiz. Vocês vão fazer um trabalho para as crianças. Ah, é? Nossa, olha, vamos montar uma creche, gente. O primeiro momento das casas de André Luiz era isso. Sim. Eles passaram o quê? Receberam a mensagem qual? Vocês vão trabalhar com crianças. Ok, é creche. Automaticamente é creche que a gente vai fazer. Vamos trabalhar, vamos. Aí não veio a orientação de, olha, você tem que fazer dessa forma. Não, veio só uma. Depois eles foram percebendo, mas não era uma creche, não, porque veio do ser humano achar que era creche. E aí era para, na verdade, trabalhar com as crianças, sim, mas excepcionais. Sim. O grande problema é que quando você recebe essa orientação, ela vem através de um médium. Ou de um, ou dois, ou três, tá certo? O ideal é que viesse de mais médiums, né? Como fazia o Kardec. Kardec só aceitava aquilo que viesse por vários médiums, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. É o que falta para o movimento espírita brasileiro. Um médium traz a mensagem de um determinado mentor, aquilo passa a ser a verdade absoluta. Cuidado com isso. Porque o dia que esse médium faltar, eu já vi casos, Damião, absurdos, tá? De uma casa espírita que ela tinha como um mentor lá, o principal, que recebia do espírito também, né? Ele tinha um médium principal que recebia o mentor da casa, e ele dava pitaco em tudo. Para você ter uma ideia, ele fez a planta da futura sede. Quem fez foi o espírito, não foi não foi o pessoal aqui da Terra, tá? Estatuto foi ele que escreveu, o espírito, né? Como se o espírito fosse conhecedor das leis, né? E por aí afora. Bom, o fato é, o dia que esse médium desencarnou, pronto. Adivinha o que aconteceu com a instituição? Virou uma baderna, uma bagunça, porque, bom, e agora? Desculpa o termo que eu vou usar aqui, tá? O mentor tá baixando em quem? Né? Desculpa a brincadeira, mas em quem agora é que está recebendo? Ah, aquele médium ali eu não confio, aquele outro eu também não confio. O que acabou acontecendo? Acabou a instituição. Acabou. Né? Então o pessoal esquece que, na verdade, nós estamos encarnados para o nosso desenvolvimento e nós temos que fazer as nossas experiências. Temos que assumir as responsabilidades pelas coisas que nós fazemos e não simplesmente transferir para os mentores. Então, às vezes, a gente vê pessoas indo em casas espíritas consultando os mentores do que fazer. Isso aí é uma atividade ainda primária, no meu modo de ver. Sim. Você não tem que consultar o que você tem que fazer. Talvez você tenha que buscar uma orientação. Exatamente. O que é esperado que se faça. Bom, aí eu vou lá e eu acho que aquilo é bom para mim, eu vou fazer. Vou fazer do meu jeito. Isso. Bora. É isso. Agora, quais os fundamentos reais do Espiritismo, Edson? Então, os fundamentos reais é do estudo. A partir do momento que você descobre, né, independentemente das crenças que você tenha, da religião que você tenha, você descobre que existe algo diferente, né, que nem o Kardec, por exemplo, né? O Kardec, ele veio de família católica e depois ele estudou com Pestalozzi, que era protestante, então ele tinha lá as suas ideias, né? A partir do momento que ele descobriu esse novo mundo, ele se absteve, vamos assim dizer, durante um bom tempo, de usar essas ideias tradicionais. E ele tentava encaixar, inclusive, as perguntas que ele fazia, contrapondo as ideias tradicionais que existiam. Então, o que é a doutrina espírita? Olha, é a doutrina que te traz a informação de que existe uma realidade, a realidade do plano espiritual, que você é um espírito que está momentaneamente encarnado e que uma hora você vai voltar para o plano espiritual. E que o objetivo da sua encarnação é o seu desenvolvimento espiritual, não o material. A matéria é para ser usada momentaneamente. Tá certo? Você pode fazer bom uso dela para tudo. Mas o grande objetivo é o seu desenvolvimento espiritual. Então, qual é o grande objetivo da doutrina espírita, se você me perguntar dessa forma, é a transformação do ser humano para melhor.
A partir do momento que você tenha esse tipo de crenças, tá certo? Só que você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos, né? Agora eu vou trazer os ouvintes. Agora vamos aos ouvintes aqui, Edson, para a gente poder tirar algumas dúvidas deles aqui. Bem-vindos vocês que participam aqui do Manhã Boa Nova de hoje. A primeira pergunta é o seguinte: por que o Espiritismo não se considera religião, se reúnem periodicamente para ensinamentos e é feito preces e passes? É o Leandro de São Paulo. Então, Leandro, que não é que não se considera. O que eu tentei explicar aqui é que no momento em que ele surgiu, Kardec não tinha intenção nenhuma de fazer uma religião, assim como Cristo também não tinha. É isso que a gente precisa entender. A religião ela é uma necessidade humana, ela não é uma necessidade espiritual. Não sei se você pegou o começo que eu falei aqui, Leandro, dessa necessidade do ser humano em si se sentir representado, né, naquela necessidade que ele tem da essência que é Deus, tá certo? Como espírito, né? Então é mais para atender a questão humana e não espiritual. Então, de novo, por que lá no início, né, pessoas de religiões diferentes passaram a frequentar as reuniões espíritas? Então eram pessoas que tinham suas crenças e que descobriram um mundo novo, novas informações que as suas crenças e as suas religiões não traziam de fato, né? Porque a gente não pode esquecer que as religiões elas se congregam, né? Elas se mantêm organizadas com base em crenças. Crenças de quem? Das pessoas que interpretam, né? Então, uma vez que eu organizo uma determinada crença baseado naquilo que eu interpretei, as pessoas passam a seguir aqueles ritos, né? Passam a seguir aquelas orientações que eu estou dando. Então as religiões, na realidade, elas surgem de uma necessidade humana e não da necessidade espiritual. Aqui no Brasil, a doutrina espírita, dizem até que a doutrina espírita é o tríplice aspecto, né? Científico, filosófico e religioso. Na verdade, o religioso é mais para atender essa necessidade das pessoas, porque na verdade não precisaria de nada disso, tá? Não precisaria você ter esses rituais ou esse tipo de abordagem, né? De organização religiosa como ela existe aqui no Brasil. Muito bom dia, meus queridos amigos da Minha Edson, é a Marisol Alessandra de Salto de Pirapora. Marisol, obrigado, gratidão por estar nos acompanhando. Bom dia. Damião, eu quero lembrar ao Edson que os espíritas somos evangélicos, pois estudamos o Evangelho de Jesus. Cristina Garcia Braga, da Vila Sabrina. Não há problema nenhum em estudar o Evangelho. Agora, estudar o Evangelho não significa você criar os rituais para estudá-lo. Tá certo? Porque Jesus, ele não criou ritual nenhum, né? Como é o nome dela? Cristina Garcia. Ô Cristina, da Vila Sabrina. É só lembrar o seguinte, aonde Jesus pregava? Ele ia lá no templo? Ou ele ia na natureza? Hã? Aliás, ele expulsou vendilhões do templo que faziam os rituais. Ele se incomodou com aquilo. E existe uma passagem no Evangelho em que ele diz assim, olha, houve um tempo em que nossos antepassados adoravam Deus na natureza. Vós agora o adorais nos templos. Haverá um tempo, e aí ele joga no tempo futuro, né? Haverá um tempo em que Deus será adorado em espírito, porque Deus é espírito. Então isso aí já responde. Eu não tenho dúvida que realmente a doutrina espírita ela tem um cunho evangélico no sentido do cristianismo em si, de estudar Jesus, mas não no sentido de se criar os rituais. Olá, meus queridos, bom dia. Refletindo sobre o tema, gostaria de saber a opinião de vocês. A transição pós-morte, passando pelo umbral, não seria um rito de passagem, permitindo a necessidade cíclica de reencarnar? Tiago Belo, do centro de Guarulhos. Boa pergunta, hein? Parabéns, Thiago. Obrigado. Tiago, primeira coisa, esquece o umbral. Umbral é criação de um espírito, tá? Um espírito perturbado, inclusive, na época, tá? Que desencarnou. Então, se você acreditar no umbral, você vai passar pelo umbral. Se você não acreditar, você não vai passar. Tudo é uma questão de como você se posiciona.
Outra coisa, a palavra umbral significa justamente passagem, tá? Tem o umbral da porta, né? Quando você passa pelo umbral da porta, você está passando pela porta. Não necessariamente o umbral significa um período, né, de sofrimento, de dor, vales, sabe, abismais, escuridão, sofrimento, nada disso. É uma questão de crença. E eu recomendo a você, se você puder, assistir uma palestra que tem lá no meu canal no YouTube, Desmistificando o Umbral. Se você puder assistir essa palestra, você vai entender. Essa questão de se tornar um rito de passagem é, de novo, nas crenças dos seres humanos, não dos espíritos. Se você soubesse o que acontece no plano espiritual, é um negócio assim, nessa questão do desencarne, de acordo com a crença que a pessoa tem, ela vai vivenciar as coisas no plano espiritual. E dá um trabalhão danado lá para os espíritos. Dá um trabalho mesmo. Você acredita que tem espíritos que acreditam que vão ser julgados, então os espíritos acabam criando, né, a figura de tribunais lá, porque a pessoa acha que vai ser julgada e ela precisa passar por um julgamento, entende? Quando na verdade isso é algo da cabeça dela. São coisas assim que acontecem, infelizmente.